Mano, o nível do fluxo de mana do Arthur foi revelado. Após solar os 4 mestres, Emily reuniu todos para relatar os dados. Raster pergunta quem irá pagar os custos do banquete hoje à noite. O anão diz que quem perdeu é que vai pagar o banquete. Camus diz que o anão devia pagar tudo, já que ele foi o primeiro a perder. E claro, todos concordam com o elfo. O ancião fica irritado, pois não gostou dessa ideia do Camus. Nosso prota pergunta por que a Raster só usou o relâmpago no último dia de treinamento. Ela fala que usar aquele feitiço gasta muita mana. Emily chama a atenção de todos e fala que vai revelar os dados. Então ela diz que sua companheira registrou o progresso da utilização do fluxo de mana do Arthur, enquanto ela compilava os dados do nosso prota e dos mestres. Ela continua dizendo que cruzou esses dados com os que recebeu dos seus assistentes. Dessa maneira, ela diz que esses números não levam em consideração a maestria de mana, só a potência pura dos seus feitiços comuns. Então, ela diz que o fluxo de mana do anão estava em 93%. E claro, ele fica mal, pois achava que 93% da população era melhor que ele. Então, o Camus explica que isso significa que só apenas 7% da população tinha um fluxo de mana maior que o dele. Emily diz que a porcentagem de todo mundo pode aumentar conforme os dados vão sendo atualizados. Dessa forma, ela fala que a porcentagem do Camus era de 95%. Já a anciã Raster ficou com a maior porcentagem, chegando a 97%. Então, quando chegou a vez de revelar o da princesa, ela fala que não precisava saber o seu, pois se comparar com os outros, vai atrapalhar mais do que ajudar. Por fim, a Emily diz que só faltava o Arthur, então ela revela que o nosso prota estava com 92%. O anão diz que o Arthur vai melhorar com o tempo, pois ele ainda era novo. A elfa diz que esses 2 meses que passou com o Arthur foram utilizados em seu maior potencial, pois a taxa de fluxo de mana dele aumentou de forma incrível. A elfa entrega o relatório para o Arthur e fala que esses são os pontos que ele precisa treinar quando ela não estiver por perto. Arthur agradece e elogia pelo seu trabalho. Ela diz que foi um prazer imenso trabalhar com o nosso prota. Assim, o anão diz que estava morrendo de fome e só conseguia pensar naqueles barris de álcool. Raster fala que ele deveria pensar em como vai pagar a conta do banquete. Arthur pergunta se a Emily iria sair agora. Ela diz que vai ficar para fazer a limpeza no salão. Dessa maneira, ela dá adeus ao seu painel de mana e fala que nem todos os dados podem ser precisos, pois esses números de quando o Arthur se transformou eram tão diferentes que nem a máquina conseguiu calcular a extensão do fluxo de mana dele. E galera, aguardem os próximos capítulos, pois vai ser muito engraçado.